Meus queridos, viver sozinho nesta fase da vida é como redescobrir um velho amigo, nós mesmos. Lembro-me como se fosse ontem, quando meu José partiu para o céu. No início, o silêncio da casa parecia ensurdecedor, mas aos poucos comecei a ouvir uma voz que há muito tempo estava abafada, a minha própria. Sabe, quando estamos sempre rodeados de pessoas, é fácil esquecer quem somos de verdade. Passamos tanto tempo sendo mãe, esposa, avó, que às vezes nos perdemos no meio de tudo isso. Mas agora, sozinha, tenho todo o tempo do mundo para me reconectar comigo mesma. Lembro-me de uma vizinha minha, a dona Margarete. Coitada, ficou viúva aos 65 anos e achava que sua vida tinha acabado. Mas um dia, enquanto arrumava o quintal, encontrou algumas sementes antigas guardadas pelo marido. Decidiu plantá-las só para ver o que aconteceria. E não é que aquelas sementinhas transformaram a vida dela? Margaret redescobriu sua paixão pela jardinagem. Aos poucos, seu quintal virou um verdadeiro paraíso. Rosas, margaridas, girassóis. Você nem acreditaria na variedade de flores que ela cultiva. E o mais bonito é ver como os olhos dela brilham quando fala sobre suas plantas. É como se tivesse encontrado um pedacinho do céu aqui na terra. E não é só a Margaret, não. Eu mesma me surpreendi ao redescobrir meu amor pela leitura. Antigamente, mal tinha tempo para folhear uma revista. Agora toda noite me aconchego na minha poltrona favorita com um bom livro. Já li todos aqueles clássicos que sempre quis, sabe? E olha, até comecei a escrever um diário. Quem diria que aos 70 anos eu me tornaria uma escritora? O segredo, meus queridos, é não ter medo do silêncio. No começo pode assustar, mas é nesse silêncio que a gente consegue ouvir nosso coração. É como limpar um espelho embaçado, de repente a gente se vê com clareza novamente. Então, se você está começando essa jornada de viver sozinho, não se assuste. Aproveite para se redescobrir. Quem sabe você não encontra talentos que nem sabia que tinha, ou reacende paixões antigas que o tempo tinha apagado. Lembre-se, nunca é tarde para se reconectar consigo mesmo. Afinal, você é a melhor companhia que poderia ter. 2. Desenvolver novas rotinas e rituais. Meus queridos, quando comecei a viver sozinha, confesso que fiquei um pouco perdida. Tantos anos vivendo com uma rotina estabelecida e, de repente, lá estava eu, com todo o tempo do mundo e sem saber o que fazer com ele. Mas sabe de uma coisa? Foi aí que descobri a beleza de criar minhas próprias rotinas e rituais. Lembro-me do meu amigo John, um engenheiro aposentado que mora no fim da rua. Depois que a esposa faleceu, ele ficava acordado até altas horas e dormia até quase meio-dia. Vivia cansado e mal-humorado, até que um dia decidiu mudar. Começou a acordar cedinho, tomar um café reforçado e dar uma caminhada no parque. Dona Maria, ele me disse um dia, você não imagina como essas manhãs têm mudado minha vida. Ver o sol nascer, ouvir os passarinhos, sentir o cheirinho de orvalho, é como se eu estivesse redescobrindo o mundo. E não é só o John, não. Minha amiga Lily, uma viúva adorável de 75 anos, criou um ritual noturno que é uma verdadeira declaração de amor próprio. Toda noite, ela prepara um banho de banheira à luz de velas, coloca uma música suave e depois se aconchega na cama com um bom livro. É o meu momento. Ela diz com um sorriso no rosto, nessa hora me sinto a rainha do mundo. Eu mesma criei minhas próprias rotinas. Toda manhã, acordo e faço uma xícara de chá de erva cidreira que colho do meu próprio quintal. Sento na varanda, observo o dia nascendo e faço uma lista de 3 coisas pelas quais sou grata. À tarde, faço palavras cruzadas para manter a mente afiada. E à noite, ligo para um dos meus filhos ou netos para uma conversa gostosa antes de dormir. Essas rotinas e rituais são como âncoras no nosso dia. Elas nos dão um senso de propósito, de estrutura, e o melhor de tudo é que agora podemos criá-las do jeitinho que quisermos. Não, tem ninguém para dizer que está errado ou certo. É a nossa vida do nosso jeito.
Então, meus queridos, se vocês estão começando essa jornada de viver sozinhos, experimentem criar suas próprias rotinas. Pode ser algo simples, como tomar um café da manhã caprichado todos os dias, ou algo mais elaborado, como dedicar 1 hora por dia para um novo hobby. O importante é que sejam momentos que tragam alegria e significado para vocês. Lembrem-se, cada dia é uma oportunidade de criar uma vida que vocês amam, e com as rotinas certas, cada dia pode ser uma pequena celebração da vida. 3. Tornar-se mais autossuficiente. Ah, meus queridos, se tem uma coisa que aprendi vivendo sozinha, é que somos muito mais capazes do que imaginamos. Sabe, quando estamos sempre rodeados de pessoas, é fácil depender dos outros para tudo. Mas quando nos vemos sozinhos, descobrimos uma força interior que nem sabíamos que tínhamos. Lembro-me do meu vizinho Arthur, um senhor de 68 anos que ficou viúvo há alguns anos. Coitado, no início, ele mal sabia fritar um ovo. A esposa sempre cuidou de tudo na cozinha. Mas sabe o que ele fez? Comprou um livro de receitas básicas e começou a se aventurar no fogão. No começo era uma bagunça só. Uma vez, ele tentou fazer um bolo e a fumaça saiu pela janela. Todos nós ficamos preocupados, achando que a casa estava pegando fogo. Mas era só o Arthur aprendendo a usar o forno. Hoje em dia vocês precisam ver. Ele faz uns pratos que são de dar água na boca. Outro dia me convidou para jantar e preparou um frango assado que estava divino. Os olhos dele brilhavam de orgulho quando me serviu Dona Maria. Ele disse: "Nunca pensei que aos 70 anos eu me tornaria um chefe." E não é só na cozinha, não. Minha amiga Joyce, uma senhora adorável de 75 anos, começou a fazer pequenos reparos em casa. Começou trocando uma lâmpada aqui e apertando um parafuso ali. Hoje em dia, ela conserta quase tudo. Outro dia, a encontrei subindo numa escada para limpar a calha. Quase tive um treco, mas ela só riu e disse: "Ah, Mariazinha, se eu não fizer, quem vai fazer?" Eu mesma me surpreendi com minha capacidade de resolver problemas. Lembro-me da primeira vez que a torneira da cozinha começou a vazar. Antigamente, eu teria ligado para o meu filho ou chamado um encanador. Mas naquele dia, decidi tentar resolver sozinha. Assisti a alguns vídeos na internet. Sim, nós velhinhos também sabemos usar a tecnologia. Comprei as ferramentas necessárias e consegui consertar. Foi uma sensação incrível de realização. Claro que nem sempre dá certo de primeira. Às vezes a gente erra, às vezes precisa pedir ajuda. E tudo bem. O importante é tentar. Cada pequena vitória é um passo em direção à independência. E não é só nas coisas práticas que nos tornamos autossuficientes. Emocionalmente também, crescemos muito. Aprendemos a lidar com nossos sentimentos, a encontrar conforto em nós mesmos. É como se finalmente entendêssemos que a felicidade não depende dos outros, mas de nós mesmos. Então, meus queridos, não tenham medo de tentar coisas novas. Vocês são muito mais capazes do que imaginam. Cada pequeno desafio superado é uma vitória. E lembrem-se, não há vergonha em pedir ajuda quando precisar. O importante é seguir em frente, sempre, aprendendo, sempre crescendo. Afinal, a vida é uma grande aventura, não é mesmo? 4. Redescobrir hobbies antigos e explorar novos interesses. Meus queridos, uma das maiores alegrias de viver sozinho nesta fase da vida é ter tempo para fazer aquilo que sempre quisemos, mas nunca tivemos oportunidade. É como abrir um baú cheio de tesouros esquecidos. Lembro-me da minha amiga Carol, uma senhora encantadora de 70 anos. Quando jovem, ela adorava pintar, mas com o casamento, os filhos e o trabalho, os pincéis foram ficando para trás. Depois que ficou viúva, ela encontrou uma caixa velha no sótão com seus materiais de pintura. Foi como reencontrar uma velha amiga. Hoje em dia, o apartamento da Carol parece uma galeria de arte. Ela pinta quase todos os dias, e seus quadros são lindos. Mas o mais bonito é ver como ela fica feliz quando está pintando. Os olhos brilham, o sorriso não sai do rosto. Ela me disse uma vez: "Maria, pintar não é só um hobby, é minha terapia."
Cada pincelada é como se eu estivesse pintando minha alma. E não é só a Carol não tem o Bill, um senhor de 72 anos que mora no fim da rua. Depois que a esposa faleceu, ele ficou muito triste, mal saía de casa. Até que um dia viu um pássaro lindo no quintal e ficou encantado. Começou a pesquisar sobre aves, comprou um binóculo e agora passa horas observando os pássaros no parque. Dona Maria, ele me disse outro dia, nunca imaginei que existissem tantos tipos diferentes de pássaros. Cada dia é uma descoberta nova. É como se o mundo tivesse ganhado mais cor. Eu mesma redescobri meu amor pela jardinagem. Lembro que minha avó tinha um jardim lindo e eu adorava ajudá-la quando criança. Agora, transformei meu quintal em um verdadeiro paraíso. Tenho flores de todos os tipos, ervas aromáticas, até umas hortaliças. Não tem nada mais gostoso do que comer uma salada com verduras que você mesmo plantou. Mas não precisam ser só hobbies antigos. Não, é uma ótima oportunidade para tentar coisas novas também. Meu amigo José, por exemplo, começou a fazer aulas de dança aos 75 anos. No início, todo mundo achou uma loucura. Hoje em dia, ele não perde um baile na cidade. O segredo é não ter medo de experimentar. Quem sabe você não descobre um talento que nem sabia que tinha, ou encontra uma paixão que vai dar um novo sentido para a sua vida. E o melhor de tudo é que agora temos tempo para nos dedicar de verdade a esses interesses. Não precisamos mais correr contra o relógio, dividindo nossa atenção entre 1000 coisas diferentes. Podemos mergulhar de cabeça naquilo que nos faz feliz. Então, meus queridos, que tal dar uma olhada naquela caixa velha no fundo do armário? Ou quem sabe experimentar aquela atividade que sempre teve curiosidade, mas nunca teve coragem? Lembrem-se, nunca é tarde para aprender algo novo ou redescobrir uma antiga paixão. A vida é uma aventura contínua e cada novo interesse é como abrir uma porta para um mundo de possibilidades. 5. Construir conexões mais fortes com os outros em seus próprios termos. Meus queridos, uma coisa que aprendi vivendo sozinha é que a qualidade das nossas relações importa muito mais que a quantidade. Quando estamos sempre rodeados de gente, às vezes não damos o devido valor a cada interação, mas quando vivemos sozinhos, cada encontro, cada conversa ganha um significado especial. Lembro-me da minha amiga Doris. Depois que o marido faleceu, ela ficou muito triste e isolada, mas aos poucos começou a perceber que podia se relacionar com as pessoas de uma forma diferente. Ela começou a marcar almoços individuais com cada um dos filhos uma vez por mês. Sabe, Maria, ela me disse, antes nos reuníamos todos juntos, mas era tanta conversa que eu mal conseguia conversar de verdade com cada um. Agora, nestes almoços, consigo realmente conhecer meus filhos como adultos. E não é só com a família, não. Doris também fortaleceu as amizades. Ela tem um grupinho de amigas com quem se reúne toda semana para jogar cartas. Mas o mais bonito é ver como elas se apoiam umas às outras. Quando uma está doente, as outras se revezam para fazer companhia. Quando uma está triste, as outras estão lá para oferecer um ombro amigo. Tem também o caso do meu vizinho James. Ele era um homem muito reservado, daqueles que mal cumprimentava os outros no elevador. Depois que se aposentou e começou a viver sozinho, decidiu que precisava mudar isso. Começou organizando noites de jogos semanais no centro comunitário do bairro. No início, eram só ele e mais 2 ou 3 senhores. Hoje em dia, tem fila de espera para participar. Dona Maria, ele me disse uma vez, nunca pensei que aos 70 anos eu faria novos amigos. Mas olha só, agora tenho um grupo de pessoas com quem posso contar para qualquer coisa. Eu mesma percebi como minhas relações ficaram mais profundas. Antes, vivia correndo de um compromisso para outro. Mal tinha tempo de realmente conversar com as pessoas. Agora, quando encontro uma amiga para um café, posso dedicar toda a minha atenção a ela. É incrível como uma conversa pode ser rica quando não estamos com pressa. E sabe o que mais? Aprendi a valorizar meu próprio tempo e espaço. Não me sinto mais obrigada a aceitar todos os convites ou a estar sempre disponível.
Quando saio é porque realmente quero e isso torna cada encontro mais especial. Claro que às vezes a gente sente falta de ter alguém sempre por perto, mas aprender a ficar bem sozinho nos ajuda a ser melhores companhias quando estamos com os outros. É como se tivéssemos mais para oferecer, sabe? Então, meus queridos, se vocês estão começando essa jornada de viver sozinhos, não pensem que isso significa ficar isolados. Pelo contrário, é uma oportunidade de construir relações mais profundas e significativas. Escolham bem com quem querem passar seu tempo. Dediquem-se a essas pessoas. Estejam realmente presentes quando estiverem com elas. E lembrem-se, às vezes, uma única conversa sincera vale mais que 1000 encontros superficiais. Cultivem essas conexões especiais, elas são o verdadeiro tesouro da vida. 6. Enfrentar a solidão e encontrar conforto na solitude. Meus queridos, vou ser sincera com vocês. No início, viver sozinho pode ser um desafio e tanto. Lembro-me dos primeiros dias após a partida do meu José. O silêncio da casa parecia ensurdecedor. Eu ligava a televisão só para ter algum barulho de fundo, sabe? Mas aos poucos fui aprendendo que existe uma grande diferença entre solidão e solitude. A solidão, vejam bem, é aquela sensação ruim de vazio, de falta. Já a solitude é algo completamente diferente. É estar sozinho, mas em paz consigo mesmo. É como um abraço que a gente dá em si próprio. Lembro-me da minha vizinha Ana. Coitada, quando ficou viúva, achava que nunca mais seria feliz. Passava os dias trancada em casa, chorando. Até que um dia decidiu fazer uma mudança. Começou a reservar um tempinho toda tarde para sentar na varanda, tomar um chá e simplesmente observar o pôr do sol. No início, ela me contou que se sentia meio boba. Mas aos poucos esse momento foi se tornando sagrado para ela. Maria, ela me disse uma vez, é incrível como esses minutinhos sozinha me fazem bem. É como se eu estivesse recarregando as baterias da alma. E não é só a Ana, não. Tem o caso do meu amigo Carlos. Ele era daqueles que não parava quieto um segundo. Depois que se aposentou, ficou perdido, até que descobriu a meditação. Agora, toda manhã, ele dedica meia hora para sentar em silêncio e simplesmente respirar. Dona Maria, ele me disse, nunca pensei que ficar parado pudesse ser tão bom. É como se eu estivesse me conhecendo pela primeira vez. Eu mesma descobri o prazer de estar sozinha. Sabe aquele ditado que diz que a gente precisa ser feliz sozinho para ser feliz com alguém? Pois é, tem muita verdade nisso. Aprendi a desfrutar da minha própria companhia. Às vezes, passo uma tarde inteira lendo um livro, ou cuidando do meu jardim, ou simplesmente olhando pela janela e deixando os pensamentos fluírem. Claro que nem sempre é fácil. Tem dias que a saudade aperta, que a gente sente falta de ter alguém para conversar. E tudo bem. É normal sentir isso de vez em quando. O importante é não deixar esses sentimentos tomarem conta. Uma coisa que me ajuda muito é manter uma rotina, ter coisas para fazer, compromissos para cumprir, mesmo que seja só comigo mesma. Outra coisa importante é não se isolar completamente. Manter contato com amigos e familiares, mesmo que seja só por telefone, faz toda a diferença. E sabe de uma coisa? Aprendi que a solidão também pode ser uma grande professora. Nos momentos de silêncio, a gente tem a oportunidade de refletir sobre a vida, de nos conhecermos melhor. É como se estivéssemos tendo uma longa conversa com nós mesmos. Então, meus queridos, se vocês estão enfrentando a solidão, não se desesperem. Tentem enxergar esse tempo sozinhos como uma oportunidade de crescimento, de autoconhecimento, de paz interior. Lembrem-se, estar sozinho não significa estar solitário. Com o tempo, vocês vão descobrir que podem ser a melhor companhia para si mesmos. 7. Criar um espaço que reflita quem você é. Meus queridos, uma das coisas mais bonitas de viver sozinho é poder criar um lar que seja o reflexo da nossa personalidade. Quando dividimos o espaço com outras pessoas, sempre precisamos fazer concessões, não é mesmo?
Mas agora podemos deixar cada cantinho do jeito que a gente sempre sonhou. Lembro-me do meu amigo Paul. Depois que se divorciou aos 70 anos, ele ficou meio perdido no apartamento que dividia com a ex-esposa. Tudo ali lembrava o passado, até que um dia decidiu fazer uma grande mudança, doou vários móveis antigos e começou a redecorar o lugar do seu jeito. Vocês precisam ver como ficou lindo. Paul sempre foi apaixonado por jazz, então pendurou alguns pôsteres de seus músicos favoritos na parede. Comprou uma poltrona confortável e colocou ao lado da janela, criando um cantinho perfeito para ouvir seus discos. Até plantou um pequeno jardim de ervas na varanda. Dona Maria, ele me disse um dia, cada vez que entro em casa agora, sinto como se estivesse entrando em mim mesmo. É um lugar que me faz feliz. E não é só o Paul, não. Minha amiga Evelyn, uma viúva adorável, de 75 anos, transformou completamente sua casa após a partida do marido. Antes, tudo era em tons neutros, bem comportadinho. Agora minha gente é uma explosão de cores. Ela pintou as paredes de amarelo alegre, comprou almofadas floridas, pendurou quadros coloridos que ela mesma pintou. Sabe, Maria, ela me contou, o Carlos, o falecido marido, sempre gostou de tudo muito discreto. Eu respeitava, claro, mas agora sinto que posso finalmente expressar quem eu sou. Cada cor me traz alegria. Eu mesma fiz algumas mudanças em casa. Transformei o quarto de hóspedes em um ateliê de costura. Sempre adorei costurar, mas nunca tinha um espaço só para isso. Agora, tenho uma mesa grande onde posso deixar meus projetos espalhados, um armário cheio de tecidos coloridos e uma parede inteira coberta com fotos dos meus netos, usando as roupinhas que fiz para eles. É o meu cantinho da felicidade. E não precisam ser mudanças grandes, não. Às vezes, são os pequenos detalhes que fazem toda a diferença, como colocar suas fotos favoritas em porta-retratos bonitos, ou ter aquela xícara especial para o café da manhã, ou até mesmo mudar a disposição dos móveis para criar um fluxo mais agradável na casa. O importante é criar um ambiente que nos faça sentir bem, que nos acolha. Um lugar para onde a gente queira voltar no final do dia. Um espaço que conte nossa história, que mostre quem somos. Claro que pode dar um pouco de trabalho no início. Às vezes a gente fica em dúvida, não sabe bem o que quer. Mas não tenham pressa. Vão experimentando, mudando aos poucos. Com o tempo, vocês vão descobrir o que realmente os faz felizes, em casa. E sabe o que é mais legal? À medida que vamos criando esse espaço, vamos nos redescobrindo também. É como se, ao decorar a casa, estivéssemos decorando nossa própria vida. Então, meus queridos, olhem ao redor. Esse cantinho é todo de vocês agora. O que vocês gostariam de mudar? Que cores os fazem sorrir? Que objetos contam a história de vocês? Não tenham medo de experimentar, de ousar um pouquinho. Afinal, home sweet home, não é mesmo? E quanto mais doce e acolhedor for esse lar, mais felizes vocês serão nessa nova fase da vida. 8. Praticar mindfulness e gratidão. Meus queridos, uma das maiores bênçãos de viver sozinho nesta fase da vida é ter tempo para realmente prestar atenção nas coisas. Sabe aquela história de parar para sentir o cheiro das flores? Pois é, agora podemos fazer isso literalmente. Lembro-me da minha amiga Helen. Ela sempre foi uma mulher muito atarefada, correndo de um lado para o outro. Depois que se aposentou e começou a viver sozinha, no início ficou meio perdida com tanto tempo livre, até que descobriu o mindfulness. Maria, ela me disse um dia, você não vai acreditar, mas aprendi a escovar os dentes de um jeito novo. Confesso que achei engraçado no começo, mas ela me explicou. Agora, em vez de escovar os dentes pensando na lista de tarefas do dia, ela se concentra na sensação da escova, no gosto da pasta, no barulho da água. É incrível como uma coisa tão simples pode se tornar um momento de paz. Ela disse. E não é só a Helen. Não. Tem o David, um senhor adorável de 78 anos que mora no fim da rua. Depois que ficou viúvo, ele começou a se sentir muito sozinho e triste. Até que um dia,
o neto lhe deu um caderninho e sugeriu que ele escrevesse 3 coisas pelas quais era grato todos os dias. No início, David achou meio bobo, mas decidiu tentar. Começou com coisas simples: o sol brilhando, o café quentinho, o telefonema de um amigo. Com o tempo, foi ficando mais fácil encontrar motivos para agradecer Dona Maria. Ele me contou uma vez: esse caderninho mudou minha vida. Agora, em vez de focar no que perdi, consigo ver todas as coisas boas que ainda tenho. Eu mesma comecei a praticar um pouquinho de mindfulness e gratidão. Toda manhã, quando acordo, antes mesmo de sair da cama, respiro fundo 3 vezes e agradeço por mais um dia. Depois, quando vou fazer meu chazinho, presto atenção em cada detalhe: o barulho da água fervendo, o cheirinho das ervas, o calor da xícara nas mãos. É um jeito tão gostoso de começar o dia. E sabe o que é mais legal? Quanto mais a gente pratica, mais fácil fica notar as pequenas alegrias do dia a dia. Aquele passarinho que fez ninho na árvore do quintal, o sorriso do vizinho ao nos cumprimentar, o sabor especialmente gostoso daquela fruta. São coisas que antes passavam despercebidas, mas que agora enchem nossos dias de pequenas felicidades. Claro que nem sempre é fácil. Tem dias que acordamos com o pé esquerdo, que as coisas dão errado, que a saudade aperta. E tudo bem. O importante é não deixar esses momentos difíceis definirem nossos dias. Mesmo nos dias ruins, sempre há algo pelo que agradecer, nem que seja o simples fato de estarmos respirando. Uma coisa que aprendi é que praticar mindfulness e gratidão não significa ignorar os problemas ou fingir que está tudo sempre bem. É mais sobre encontrar equilíbrio, sobre apreciar o que temos mesmo em meio às dificuldades. Então, meus queridos, que tal começarem a prestar mais atenção nos pequenos detalhes do dia a dia? Quem sabe começar um diário de gratidão? Ou simplesmente tirar alguns minutinhos por dia para respirar fundo e se conectar com o momento presente? Lembrem-se, a felicidade não está só nas grandes coisas, mas também e principalmente nas pequenas alegrias do cotidiano. E quanto mais atentos estivermos a essas alegrias, mais rica e plena será a nossa vida.